Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é direcionado aos meus alunos da disciplina de Sociologia e Antropologia Jurídica. Nós trabalhamos alguns temas, né, durante os nossos encontros presenciais, como Introdução às Ciências Humanas, o histórico de algumas culturas, como é que algumas culturas, por exemplo, criaram as suas relações de parentesco, como é que a sociedade e a cultura ela se relaciona, e também deixei alguns textos para vocês trabalharem ali na atividade remota, no ambiente virtual. Um tratava basicamente as relações sociais dos homens, né, das pessoas, que podem ou não serem transformados em máquinas, dependendo da situação, que é um professor que escreve muito bem, que os senhores tiveram acesso e fazer um fichamento, né, e tentar relacionar com temas que nós já trabalhamos em sala de aula. E o último texto que eu deixei para vocês foi sobre Durkheim, né, que fala da questão da religião e como esse entendimento de Durkheim sobre a religião pode influenciar as novas espiritualidades, ou como ele chama, de nova era. Um dos últimos encontros, pelo menos nos últimos encontros, especialmente no último, nós falamos sobre algumas teorias antropológicas. E naquela ocasião, nós citamos que essas teorias antropológicas, elas foram desenvolvidas ali no Iluminismo, né? Então são bem recentes, haja vista termos nesse período uma transição de sistemas, como o feudalismo, para atividades relacionadas mais ao capitalismo. Então a organização da sociedade estava bastante dinâmica e frenética, e essa influência de novas organizações para as pessoas naquela época fizeram com que as mesmas começassem a se relacionar de maneiras diferentes, obviamente. Então, do ponto de vista antropológico, muitas teorias, quer dizer, muitos pontos de vista, portanto, criando teorias, passaram a ser desenvolvidas, e a primeira teoria que nós temos notícia é exatamente o evolucionismo cultural. No evolucionismo cultural nós temos, pelo menos nessa teoria, a cultura como sendo o objeto específico, né? Então, a própria cultura também é vista como algo universal, né? Um processo universal. Porque é importante a gente sacar logo que nessa teoria a cultura seria um processo universal. Porque em outras teorias nós vamos verificar que a cultura talvez não seja esse processo universal. Talvez a cultura seja ou possa ser estudada de maneiras quebradas, diferentes, ou identificando diversas culturas. Não existe exatamente um processo único cultural. Então, nessa mesma teoria do evolucionismo, nós teremos mais geralmente, uma ideia de organização social. Quer dizer, o estudo também vai se dar de como a sociedade passa a se organizar. Nós temos como autores, né, pelo menos ali, figuras mais importantes como Tylor, Morgan, Fraser, que acabam desenvolvendo a ideia do evolucionismo cultural com base numa outra teoria, né, que é utilizar de maneira análoga para sustentar a teoria do evolucionismo cultural, que é a ideia do evolucionismo natural ligada a Darwin, né? Uma das perguntas que nós fizemos em sala e respondemos discutindo ali em conjunto era se as pessoas, a sociedade de 100 anos atrás, 300 anos atrás, ou de 50 anos atrás, são menos evoluídas quando comparadas à sociedade contemporânea. Isso quer dizer, será que nós hoje em dia somos mais evoluídos que as sociedades anteriores? Nós respondemos que não, né? Vai depender, na verdade, da forma de organização. Existem organizações de cada época, de cada período histórico, específicas também para dar respostas às necessidades daquela época. Então, talvez, se nós fizéssemos um corte aqui de valores, um corte axiológico e também um corte metodológico, nós chegaríamos à conclusão que em alguns aspectos há efetivamente uma evolução, como a questão tecnológica. Por outro lado, nós sabemos que não é exatamente uma evolução. Existe um comportamento cultural, uma organização cultural de determinada época para lidar com essas necessidades. Porque ao mesmo tempo que nós falamos, pelo menos hoje, afirmamos que há uma possibilidade
de uma evolução tecnológica, por outro lado, nós somos retrógrados ou passamos a não desenvolver outras habilidades, né, como a caça, a força, né, instintos. Então nós perdemos de um lado e passamos a ganhar de outro. Então não há exatamente uma evolução por períodos, né, como se nós fôssemos mais evoluídos, mas há pelo menos o reconhecimento de culturas distintas, portanto, a consequente organização social distinta, né? Dessa primeira teoria evolucionismo, passamos para uma segunda, que também é bastante distinta. Aliás, o difusionismo, que é a segunda teoria, é uma teoria extremamente contrária à primeira do evolucionismo cultural, né? Primeiro que no difusionismo, que aí nós temos que uma das figuras mais importantes, que é Franz Boas, ele acaba dizendo que a cultura não é um processo universal. Pelo contrário, pela difusão das culturas, ou pelo menos a difusão dos fenômenos culturais, nós podemos identificar diversas manifestações culturais. Então não há um processo único, né? uma ideia de processo universal de cultura. Para aqueles, né, que acreditam, que estudaram e desenvolveram a teoria do difusionismo, a ideia de um processo universal fica afastada, né? Mesmo porque o interesse aqui é o diálogo entre essas culturas. Como uma cultura pode influenciar uma outra cultura? Para que haja um diálogo e uma influência, né, recíproca dessas culturas, obviamente nós precisamos de um reconhecimento de manifestações culturais distintas, né? Nós temos aqui uma individualização pelo apontamento também de fatos psicológicos. Então uma coisa é nós observarmos relações sociais, né? Outra coisa é observarmos, por exemplo, questões de culturas diferentes. A outra coisa, obviamente, é você considerar ainda aspectos psicológicos, portanto, relacionados ao comportamento dessas pessoas, e esses fatores psicológicos que influenciam no comportamento fazem com que determinadas culturas também sejam distintas uma das outras. Nós podemos trazer inclusive o aspecto comunicacional. A maneira de se comunicar também é algo que vai influenciar na cultura, né? Então, se temos, por exemplo, a língua alemã, em que o verbo vem no final, por exemplo, da frase, nós precisaríamos ouvir com bastante atenção, né, toda a fala do interlocutor para poder, então, compreender qual é o tempo verbal e o que ele gostaria de dizer. Em outras línguas, em que o verbo, por exemplo, pode vir no começo ou no meio da frase, traria aqui uma possibilidade de um diálogo muito mais dinâmico e você acaba interferindo antes que o outro terminasse a frase. Quer dizer, você interferir quando o outro não terminou a frase não é falta de educação. Você aguardar que a pessoa termine a sua fala, termine sua frase, também não seria uma educação, né, inglesa. Pelo contrário, a forma de comunicação vai autorizar um comportamento diferente dentro dessa cultura. Nós temos, por exemplo, um autor que trabalha essas questões de comunicação, que é o Wilhelm Flusser, que trabalha só questões como essas. Fica aí a indicação, se os senhores tiverem tempo nessa quarentena, para poder fazer uma leitura sobre a comunicação, como é que a linguagem, né, a comunicação pode também influenciar e criar determinadas culturas. Então, na primeira teoria temos o evolucionismo, a segunda fala da difusão, né, do difusionismo, portanto, essa influência recíproca dessas culturas, entendendo inclusive que existem diversas manifestações culturais, não existe só um processo cultural. A terceira teoria, também que é muito importante, é a de Malinowski, ou também de Radcliffe Brown. No funcionalismo, nós temos um apontamento da formação de um sistema, né? Então nós temos que cada manifesto cultural, né, está dentro da estrutura social. Cada manifesto social, portanto, essas diferentes culturas, já apontada pela teoria do difusionismo, estão dentro de um sistema, dentro de uma estrutura social. E cada manifestação social, né, quer dizer, cultural, tem uma função
dentro desse sistema, dentro dessa estrutura. Então há no funcionalismo também uma busca na interpretação desses fatos culturais. Então, se você tem diversas manifestações culturais, nós precisamos interpretar essas manifestações culturais que coexistem dentro de um sistema, né? Portanto, cada uma tem uma função dentro desse sistema, dentro dessa estrutura. Então, nós vamos compreender que no funcionalismo não há só o reconhecimento da teoria do difusionismo, porque no difusionismo temos a interpretação de diversas, a existência de diversas manifestações culturais. Já no funcionalismo, não só você reconhece as diversas manifestações culturais, como também você acaba trazendo funções diferentes, não é? Para cada uma delas dentro de um sistema, para o funcionamento do sistema. Depois da teoria do funcionalismo, obviamente, eu acho que foi uma questão natural a criação da quarta teoria, que é a teoria do estruturalismo, porque nós não temos muitas divergências entre funcionalismo e estruturalismo. O que nós temos é que no funcionalismo você tem diversas, reconhece diversas manifestações culturais, que todas elas coexistem, portanto formam um determinado sistema, e aí você passa por estruturalismo para trabalhar exatamente a estrutura, trabalhar de maneira específica a questão do próprio sistema. Então o estruturalismo tem como autor principal, figura principal, Levi Strauss, e fala sobre uma configuração cultural que se sustenta na forma em decorrência da função. Quer dizer, você fala em configuração social, é o reconhecimento daquela manifestação cultural. E ela só se sustenta dentro do contexto porque ela tem uma determinada função. Você fala se ela pode até se perguntar, será que ela é relevante? Se ela é irrelevante? A questão não é essa. O fato é que as manifestações culturais existem, e se elas existem, elas são relevantes pelo menos no contexto daqueles que fazem parte deste grupo, como outros grupos, outras manifestações culturais em outras sociedades, têm os seus pontos que podem ser considerados como relevantes, pelo menos para eles, ou irrelevantes quando do ponto de vista de uma outra manifestação cultural. Quando nós fazemos essas identificações de manifestações culturais distintas, e quando uma julga a outra, pode-se entender que uma julgando a outra possa encontrar questões irrelevantes, como se fizesse um julgamento da outra cultura e vice-versa. Nós temos uma obra bastante interessante chamada Choque das Civilizações, de Huntington. É uma obra que vai trazer algo que traz uma discussão muito contemporânea, que é o fato das pessoas criticarem culturas diferentes, criticarem o comportamento de uma outra sociedade e vice-versa, a partir do que ele conhece, o que nós conhecemos como preconceito. Preconceito não é só uma maldade, não é exatamente só uma maldade. Preconceito é o desconhecimento, puro e simples. Você desconhece, faz um julgamento, faz uma avaliação daquilo que você nunca viu, daquilo que você não faz a menor ideia. Então, quando você passa a entender a outra cultura, a outra manifestação cultural, muitas vezes, pelo menos eu acho que 98%, eu ia falar 99%, mas é muito clichê, mas 98% das vezes você passa então a compreender o outro. Você pode não aceitar eventualmente, você passa a compreender a coexistência do seu grupo social, da sua manifestação social e cultural com a manifestação cultural do outro também. Como acontece entre Ocidente e Oriente. No estruturalismo, ainda, nós temos a ideia do manifesto cultural como consciência coletiva. Então, sabemos que o processo cultural não é universal. Cada grupo se organiza e se desenvolve a partir daquilo que eles vivem, a partir das suas necessidades e tudo mais. Vão se organizando, isso nós chamamos de autodeterminação dos povos. Agora, quando nós falamos aqui dentro da teoria do estruturalismo, que há exatamente o manifesto cultural como uma consciência coletiva,
Significa dizer que apesar das manifestações culturais distintas, todas essas manifestações culturais, individualmente, devem refletir sobre o impacto no todo, né, dos seus comportamentos. Atualmente nós estamos vivendo essa questão de um vírus que se espalhou mundialmente, né, o Covid-19, aí o coronavírus, e nós temos manifestações não só de chefes de Estado, como o presidente do Brasil e presidentes de outros países, como também dos próprios cidadãos, né, cada um ao seu modo, se manifestando, né, alguns se manifestando de forma aparentemente positiva, ensinando as pessoas a praticarem esportes, a desenvolver atividades físicas em casa, né, em lugares pequenos, para que não pare, que possam manter a saúde em dia. Outros indicando qual é o melhor tipo de alimentos, compartilhando receitas, outros dando dicas culturais, como filmes, sites para pesquisa, cada um ao seu modo. E outros ainda justificando, né, também nas redes sociais, a possibilidade de que nós podemos participar de andar de bicicleta na rua, ir ao parque, fazer caminhadinha no bairro, né? Quer dizer, o seu ponto de vista individualizado, ele não vai interessar agora para nós socialmente, né? Porque é um aspecto individualizado. Agora, esta pessoa ou essas pessoas que fazem parte de uma manifestação cultural, né, e de outras manifestações culturais, apesar do que eles acreditam, né, que tem como valores, precisam trazer o quê? Trazer uma ideia de consciência coletiva, apesar daquilo que eles acreditam, né? Ok? Então nós tivemos aí vários temas trabalhados nesse período: ciências humanas, sociedade, cultura, e ingressamos aqui nas teorias antropológicas, já trazendo a função do ser humano, hoje em dia, sobre se evoluiu ou não a partir dessas teorias, o que traz a discussão óbvia da tecnologia. E com a chegada da tecnologia, se nós somos máquinas, se nós somos homens, então esse é um introito a partir das nossas biografias, e podemos fazer depois um fórum ali na sala virtual, também com a leitura do texto que eu indiquei para vocês sobre a sociedade disruptiva, ok? Daqui a pouco eu vou colocar um outro vídeo para a gente poder trabalhar um pouquinho mais com tranquilidade aspectos relacionados à religião, ok? Até daqui a pouquinho.